Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu. Muito boa noite, gente. Estamos aí com mais um episódio, o primeiro episódio do Conecta Jubaf deste ano de 2024. Fiquem tranquilos, porque não foram dispensados aí meus amigos Caio, Leonardo e Matheus. Eles não puderam estar hoje apresentando esse programa e ficou na minha incumbência. Para quem não me conhece, sou o Lucas Moura, né? Estou aqui do meu lado o Lucas também. E aí, gente, boa noite. E aí hoje a gente está com essa missão, né, de apresentar o programa. E aí a gente tem como principal aviso aí, Nossas redes, se você quer acompanhar mais o trabalho da nossa igreja, através do Instagram, PIB Figueira Oficial, e no YouTube, acompanhar nossas lives e pregações, você pode procurar por PIB Figueira. certo? E a gente aproveita para fazer um anúncio muito interessante, muito legal aí. No nosso dia 31 de março de 2024, a gente vai ter aqui na nossa igreja, às 6 horas da noite já, né, o nosso culto de celebração da Páscoa. Então não perca a oportunidade de celebrar e adorar o Senhor, né, pela ressurreição, né, e a gente vai estar contando com a oportunidade, a participação aí do nosso coral, do nosso ministério também, coreografia. Vai ser um evento muito interessante. E mesmo com esse evento especial, se você quer visitar a nossa igreja, os horários de culto, a gente tem domingo, às terças, sempre na primeira terça do mês, nosso culto de oração, e na quinta é nosso culto de oração e doutrina. Domingo, manhã, EBD começa às 8 e o culto 9h30, à noite o culto de adoração 6 horas, e às terças, toda primeira terça do mês, às 19h. Quinta-feira também, às 19 horas. E aí, gente, um momento muito importante agora. A nossa igreja está numa fase muito especial. A gente começou a realizar o pagamento, né, do nosso tão sonhado terreno, né, como vocês podem ver na foto aí. O nosso terreno ao lado aqui, né, do terreno onde a gente tem hoje o prédio construído. Hoje ele serve como estacionamento, mas a gente precisa adquiri-lo. E a gente conta com todos aqueles que sentiram o desejo, estão assistindo esse podcast, a ofertarem, né? Se você sente o desejo no coração de nos ajudar na compra desse terreno, com o valor que você sentiu o desejo no coração, você pode dar aí o valor que você que Deus colocar no teu coração, e a gente pede, né, que oferte nessa causa. Quando talvez vocês verem, né, o projeto construído ao final, talvez lembrem desse momento, né, lembrem de toda essa batalha, né, de toda essa questão que a gente precisa hoje, né, pagar as parcelas. Né, tem um carnezinho para os membros da igreja hoje, mas para você que está acompanhando aí a gente, caso queira ofertar, vai aparecer na sua tela aí, né, e é o QR Code, e aí você pode escanear com o seu celular e vai ser direcionado já a parte do pagamento. E vamos lá, gente. Tem sorteio hoje, né? Valendo aí, né, da nossa patrocinadora, que a gente vai falar daqui a pouquinho já, Evanise, né, essa caixinha aí de biscoitos. Uma pergunta muito capciosa, vamos ver quem vai conseguir acertar aí, porque, né, prestem bem atenção, né, valendo esse biscoitinho aqui, coloca aí no chat, quem souber, tá? Quem foram, nesta ordem, trisavô, bisavô e avô de Jesus, seguindo a linhagem de José, ou seja, né, os ascendentes de José, os pais e avós de José. Então, quem foram nesta ordem, trisavô, bisavô e avô de Jesus? Coloca no chat aí, o primeiro que acertar vai levar a caixinha da Evanise aí. Não tá difícil, não tá difícil.
Quem sabe de Bíblia aí sabe exatamente onde procurar, onde vai Exatamente, achar. verdade, verdade. Essa resposta, que não é difícil. A gente aproveita então, né, justamente, a nossa querida Evanise aí tem nos ajudado, né, com o patrocínio. É uma empresa de bolos e biscoitos caseiros maravilhosa, produto de excelente qualidade. A gente também ganhou aqui a equipe que hoje está trabalhando, né, esse biscoitinho, experimentamos. Muito bom, gente. Então a gente recomenda aí para quem quiser comprar. Tem o Instagram dela, @Evanise_Bastos, telefone 21 964 27 90 84. E faça já o seu pedido, gente. Está aqui. Inclusive, né, a gente já vai deixar, né, daqui a pouquinho vai entregar para o nosso convidado. Né, já está separado também uma caixinha aqui para ele e a caixinha que vai ser sorteada com a pergunta que vocês vão colocar no chat aí, quem vai ganhar. E também hoje a gente tem aí a Santiago Personalizados, que do nosso querido amigo, apresentador também do podcast, Leonardo Santiago, que realizou essa linda agenda aí, ó, com a capa do Conecta Jubaf. Então, maravilhosa, né? Material de excelente qualidade também. E ali a gente está com as informações. Santiago Personalizados, _, né, o @ dele. E o telefone 21 990 36 69 51. Gente, maravilhosa essa agenda aqui, tá? Muito legal. E vamos lá. E também, por último, nossa último patrocinador é a Cantina, que sempre tem oferecido, né, o coffee break para os nossos convidados e para a equipe. A gente agradece a igreja pelo investimento e ajuda. E agora a gente vai descobrir quem é o nosso convidado de hoje. Quem é, Lucas? Fala para mim. Ele é, primeiro de tudo, filho de Deus. Exato. Pastor, pai da Kathleen e do Davi e esposo da Érica. Temos aqui então com a gente hoje o pastor Luiz Wagner. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. É uma honra, né, muito grande para a gente receber o senhor aqui. A gente vai bater um breve papo, né, sobre um pouco da história. E a gente quer conhecer o senhor, né, quer conhecer como começou essa história, né, como o Luiz Wagner começou os seus primeiros passos aí, tanto na vida cristã ou na vida pessoal. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, uma alegria. Eu gostaria de desejar a todos, estamos aqui na gravação do período noturno, uma boa noite com Jesus. Caso esteja assistindo de dia, bom dia com Jesus. Se for vespertino, uma boa tarde com Jesus. Mas que fique gravado que só é bom se for com Jesus. Exato. É bacana participar. Para mim é um certo desafio, embora não seja velho, não sou tão jovem e tão conectado a esse modelo, né? Um modelo novo, poderia assim dizer, de podcast e afins. Mas quero parabenizar a Jubaf. Isso, Jubaf. Obviamente, se a Jubaf é o que é, porque está numa igreja muito prodigiosa, uma igreja abençoada. Amém. Logo, parabenizo o pastor também, pelo que está acontecendo aqui. E o Luiz Wagner, conforme você colocou, é o Wagner da Érica nas redes sociais. É isso aí. A ideia é de pronome possessivo mesmo. É o Wagner da Érica, é esposo da Érica do Wagner. Também não deixo barato, né? Se eu sou dela, ela precisa ser minha. Somos pais da Kathleen e do Davi, como o Lucas colocou. São dois Lucas aqui. Então, isso, Lucas 1, Lucas 2. É isso aí, pode ficar à como vontade. O Lucas colocou, pai da Kathleen. A Kathleen já é casada com o Isaac. Hoje eles vivem em Portugal, estão tentando, né? Ela é jovem, pouco mais de 20 anos, mas é uma menina cristã. Vou pegar o seu gancho, né? Filho de Deus, quando fez a citação à minha pessoa. Ela é uma filha de Deus cristã, casada com Isaac, hoje mora em Portugal, já há aproximadamente um ano. E somos pais também, costuma dizer que Eric e eu somos pais para toda a vida, de Kathleen e do Davi. O Davi é um menino de 9 anos, cristão também. Ele é um menino muito carinhoso, muito inteligente. Kathleen, eu defino ela como uma menina, agora menina-mulher, né, já estando casada, muito inteligente, decidida e alguém apaixonada por Jesus. Eu louvo a Deus pela vida da minha família. Como dito também por vocês, pastor da Igreja Batista do Barro Branco, uma igreja muito abençoada. Você uma igreja, tá aqui, né? Exato, está aí as nossas Nossa igreja identificações. Prima, né? Praticamente, próxima a gente aí, na região. Exatamente, é uma igreja viva. Eu sou um tanto quanto suspeito, vou falar melhor, acredito eu, em algum outro momento, mas estou lá há muitos anos. Pastor desta igreja, estando nessa função, onde fui membro, líder, ora pastor, uma igreja que a gente aprendeu a amar. E também
nós somos gestor, né? Fazemos o papel de gestor de uma empresa do segmento farmaco, mas na indústria veterinária, e temos a oportunidade de, sendo quem somos, poder servir a muitas pessoas. Esse é o Luiz Wagner. Perfeito. Aproveitando, né, o pessoal da Igreja do Batista no Barro Branco, é a Igreja Batista, não é a primeira igreja. Isso, a Igreja Batista no Barro Branco. Errado. O pessoal da Igreja Batista no Barro Branco que estiver assistindo a gente, comenta no chat aí, interage com a gente, né, vai ser uma benção, uma honra ter com vocês participando conosco. E não poderia também de já entregar aqui as suas mãos, como tinha mencionado, tá? É o nosso presente hoje. Muito obrigado. O biscoito, né? E a agenda também do Conectas de Baixo aí para muito obrigado. Seu muito uso, obrigado. Tá? E aí, continuando, né, nessa apresentação, o senhor falou um pouco mais, né, sobre a vida hoje atual, né, com a esposa, né, com os filhos já formados, que bom, né? É bom saber que a filha já está sendo encaminhada aí. E como foi a história no comecinho, na conversão, né? Como é que foi os primeiros passos? Sempre que ser pastor. Como é que é, né, essa questão? O Luiz Wagner, antes do pastor Luiz Wagner, uma criança, um adolescente, um jovem, que eu acredito que, como muitos na nossa região, nasce numa família com pouca estrutura, tanto financeira quanto cultural, espiritual também. A minha mãe se converte ao Evangelho quando eu ainda no ventre, então eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Porém, mesmo assim, o fato de ter nascido num lar que a mãe era cristã não foi, diria, tão satisfatório, uma vez que o pai não se converteu, e eu acabo sendo um adolescente que passou a adolescência e a juventude numa família de pais separados, então as dificuldades eram muitas. Até algo que eu fiquei pensando se citaria ou não, mas acho que serve para reflexão. Sim. Eu fui criado dentro da igreja, dentro de uma igreja, mas a igreja nunca nasceu dentro de mim. E sem querer acusar denominações ou formas de pensamento, mas hoje, como pastor, eu olho para a igreja lembrando da minha infância, onde a regra da igreja estava acima da pessoa, via de regra. Sim. Muitas proibições. Hoje em dia é até meio revoltante, né? Sim, sim. Que hoje em dia... Em alguns casos, se você coloca certas proibições, você sai até como uma pessoa que está fazendo mal, né? Vamos dizer. Pois é. E hoje eu vejo que tudo que eu era proibido, de certa forma, hoje em dia não é mais. Então, até mesmo as próprias igrejas das quais eu fazia parte, enquanto denominação, hoje em dia fizeram uma revisão e entenderam que não era o pecado que se chamava de pecado. Óbvio que eu não quero aqui abrir nenhum precedente para... Né, a mundanização está dentro da igreja, mas para construir o meu raciocínio. O fato de ter sido criado dentro da igreja não fez de mim um cristão. Então, para ser resumido, aos 17 anos eu inicio a minha vida cristã, por assim dizer, embora tenha nascido dentro de um lar evangélico. Dou os meus primeiros passos na fé. A igreja, por ocasião, era a PIB de Nova Campinas, onde lá eu me converti, me batizei, iniciei a caminhada, mas ainda com altos e baixos. E 3 anos aproximadamente depois, já com 20 anos mais ou menos, com 17 eu iniciei, eu encontro a Érica, conheço a Érica do Wagner. Ela estando longe do Senhor, embora conhecesse, e eu também. E dali nós iniciamos a nossa família. Também não foi o início que deveria ser, né? Como a Bíblia preconiza, colhemos, né, os frutos em razão desse erro inicial, mas o Senhor ali completa, né, o processo de salvação. E na ocasião da apresentação da Kathleen, a Kathleen é minha primogênita, né? Quando nós fomos apresentá-la, eu ainda não estava firme, né? Embora tivesse toda essa bagagem, né, do Evangelho, em razão de ter conhecido, em razão de ter iniciado os primeiros passos lá na PIB de Nova Campinas, mas no ato da apresentação, Lucas, no plural, isso é algo que eu já contei algumas vezes. Eu não lembro quem era o pregador, era uma noite dominical, fui apresentar minha filha, a apresentação aconteceu mais ou menos no meado da celebração, e a pregação veio. Na pregação, eu me surpreendi na frente do altar, literalmente falando, eu não lembro se de joelhos ou em pé, mas chorando muito, e depois eu fiquei tentando lembrar, o tempo foi passando, e você vai entendendo, né, as coisas, ou pelo menos tentando entender. Eu não consigo lembrar quem era o pregador na ocasião, não consigo lembrar o texto que foi pregado, nem tampouco lembro da mensagem, ou seja, eu não lembro de nenhuma frase, nenhuma afirmação que tenha me convencido a querer Jesus.
eu só lembro de estar na frente chorando copiosamente. Do impacto, né? Muito entregue, muito decidido, Como se né? fosse algo natural. Exato. Reação natural. É como se eu tivesse literalmente sido transportado de onde eu estava. Eu lembro bem a igreja, porque lá eu fiquei por 2 anos, à época, mas eu não consigo lembrar desses meandros, só lembro de lá na frente. Os jovens que posteriormente se tornaram amigos meus, eu tinha 20 anos, então eu estava nessa faixa etária, eles depois faziam brincadeiras. Olha, a gente não sabia se ia te abraçar, porque era um jovem à frente, ou se a gente enxugava a frente da igreja, de tanto que você chorava. E eu faço questão de fazer esse destaque, porque eu acredito na salvação que é de Deus para o homem. Por mais inteligente que seja um sermão, por mais que seja bem preparado uma programação, se o Espírito não falar o coração... Veja, nasci num lar evangélico, fui em todas as igrejas e denominações que vocês possam imaginar, percebi muitas coisas que hoje eu tento ressignificar, até para não cometer os mesmos erros, quando assim os julgo, né? Mas houve um dia exato que não necessariamente foi preciso compreender o que estava acontecendo. Eu também não estou dizendo que nós não devamos ter uma mensagem bíblica, né, inteligível, não é isso que estou querendo dizer. Estou querendo dizer que a ação do Espírito Santo ela pode quebrar toda e qualquer barreira. Ela é indispensável, né? Exato. E suficiente. E ali, então, eu sou alcançado. E hoje eu posso dizer porque eu tenho 41, então são 21 anos aproximadamente, né, dessa paixão por Jesus, dessa entrega que hoje eu posso dizer genuína e definitiva para Jesus. E de lá para cá, sempre crescente, eu desejo, né, quero que continue crescendo ainda, o amor, a entrega, a fidelidade. E não muito tempo depois, tentar sintetizar essa parte, até fazer uma conclusão, não muito tempo depois, as coisas de alguns meses dessa entrega, eu iniciei a leitura da Bíblia, eu li toda a Bíblia, na ocasião do Gênesis ao Apocalipse, em poucos meses, pouquíssimos meses, talvez 6 ou 5 meses, por um desejo enorme de conhecer. Sendo jovem, pediu ao pastor para não ficar na juventude. Veja, um jovem, via de regra, quer estar. Nada contra o querer ser jovem, viver a juventude, mas eu entendia que eu deveria viver a parte mais séria, né? Hoje eu vejo até que não deveria ter sido a minha intenção lá atrás, mas eu pedi, pastor, eu quero ficar entre os adultos, quero ficar entre os diáconos, porque eu entendi que eu deveria viver o evangelho de forma mais séria, né? Isso até não foi muito legal no início, porque eu acabei me tornando um pouco ranzinza, né? De pouco sorriso, de pouca brincadeira. O evangelho também não é isso. Mas eu quero aqui ressaltar essa conversão mesmo, né? Que eu não lembro o que foi dito, por que foi dito também. Eu só sei que eu fui de fato alcançado. Me lanço no evangelho, 2 anos depois eu começo o meu primeiro curso de teologia. Eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos de teologia, e aí a carreira, né? Carreira não, mas a vida espiritual, a vida com Deus, ela vai acontecendo, ela vai se desenvolvendo. Certo. Assim, até interessante a palavra que o senhor colocou, né? De sintetizar isso do passado, né? Que foi construído, para hoje a viver a realidade que o senhor vive enquanto cristão e pastor, né, e não copiar certas coisas que você enxerga, né, que lá atrás foram coisas que você enxergou como erradas e hoje você não quer repetir. Eu pergunto, quais são os obstáculos, né, que você hoje como pastor, principais coisas, dificuldades que como pastor hoje você enxerga? Então, Lucas, você até adiantou algo que na minha cabeça eu falaria um pouco mais à frente, em outra pergunta, mas encaixa-se perfeitamente. Eu vou até fazer de uma analogia aqui. O Evangelho, a mensagem que salva, que transforma, que cura, o servir a Jesus, propriamente dito, nós vamos chamar de excipiente. Aliás, nós vamos chamar de princípio ativo, ao inverso. E a religiosidade, ou a religião, melhor dizendo, nós vamos chamar de excipiente ou veículo. O que você está falando? Trazendo um pouco para o meu universo de profissão de trabalho, quando você tem, por exemplo, um shampoo, o veículo que a gente chama de excipiente é o que leva o princípio ativo até o destino, para ser mais claro. Um shampoo que tem a propriedade de combater ali um parasita ou um ectoparasita, por exemplo, um piolho. Sim. Existe um princípio ativo chamado permitrina, que é uma droga, entre aspas, né, que vai matar ali o bicho, vamos dizer assim, né? Bom,
Só que você não aplica direto a permetrina, por várias razões. O lauril, vamos assim colocar, que seria o principal veículo que transporta a permetrina até os fios, né, o couro cabeludo, e faz aquela espuma, aquela coisa toda, que a gente chama de veículo. Eu faço a seguinte analogia, pensando nisso. A religião é o veículo que leva o evangelho até as pessoas. Então, se eu estou falando de shampoo, eu estou citando o lauril como um veículo, mas poderiam citar outros, né? Sim. Se eu estou falando, por exemplo, de um comprimido, que eu tenho lá um princípio ativo que vai tratar uma inflamação, alguma outra coisa qualquer, o comprimido, a maior parte dele não é o que combate a doença em si. A maior parte dele é para levar o que vai combater até o estômago ou até o intestino, seja onde ele tiver que fazer a sua atuação. Por que eu estou dizendo isso? Uma forma de tentar colocar de maneira mais clara o que eu quero dizer, sem correr o risco de me fazer mal interpretar. Sim. O princípio ativo, que é o evangelho, não deva mudar nunca, porque é o que cura, é o que liberta, é o que transforma, é o que salva. Agora, a maneira como isso chega às pessoas, à sociedade, à cultura, seja ela em 1100 depois de Cristo, 1500 ou agora em 2020, 2024, enfim, isso deva, de certa forma, acompanhar para que a comunicação aconteça. Onde eu quero chegar? Quando eu olho, por exemplo, para a minha juventude, hoje, olhando para trás, eu percebo quão falho foi, de certa forma, as mensagens que foram a mim comunicadas. Porque eu não consegui perceber o principal, que era a mensagem de Jesus, naqueles que eram os veículos, ou seja, o que trazia, ou deveria trazer Jesus até o meu coração, por exemplo. Então, hoje, vivemos uma certa confusão denominacional, forma de enxergar o Evangelho. Eu acho que está tudo muito, até difícil de você separar uma coisa da outra, mas quando eu olho para o Evangelho, eu olho para a igreja que pastoreio, no tempo que pastoreio, eu vejo que a maior dificuldade é nós separarmos o principal, sim, que aí eu chamei de princípio ativo, do que é importante, mas não é o principal, que seria como levar a mensagem de Jesus até as pessoas. Então eu vejo liturgias, eu vejo princípios de igreja que chamam de doutrina, mas deveria ser costumes, formas de ser igreja, que muito atrapalham, colocam muitos obstáculos. E isso aí é um oceano até difícil de você navegar, e até para pontuar, porque você acaba, de alguma forma, provocando ou sendo provocante, né, a maneira como algumas pessoas pensam, alguns pastores pensam, algumas igrejas se organizam, mas o foco que o pastor Luiz Wagner tem hoje, ou seja, o que ele procura, o que ele busca, é apresentar da maneira mais genuína o principal, que é a mensagem de Jesus. Exatamente. Eu estou falando de liturgia. Qual a melhor liturgia? Eu estou falando de dogma. Que tipo de dogma, de fato, faz sentido para esse tempo? Como comunicar? Que tipo de música? Como levar? Entende? Isso, para mim... Uma igreja viva, de fato, né? Viva, exatamente. Que esteja ali no local e ela saiba como atuar naquele local, né? Não, exato, que ela esteja dependente e construa a sua liturgia apenas no local, mas, de fato, ela consiga ser moldada, né? Como o senhor está falando, né? Exato, ela tem que comunicar, porque só existe comunicação se o receptor receber a mensagem do emissor. Do contrário, eu percebo um certo ruído. Hoje, eu avalio, eu percebo um certo ruído. Então, acho que o maior desafio, ao meu ver, é olhar para uma cultura atual muito acelerada, muito modernizada, que mudou muito, e não estou falando de mundanismo, estou falando de transformar a igreja conforme o mundo é ou quer que seja, porque não tem nada disso, mas certamente, se o apóstolo Paulo pegasse o sermão dele, que ele escreveu lá, e lesse aqui hoje, nós ficaríamos voando em algumas questões, né? Ele precisaria adaptar, não a mensagem, mas o veículo com a qual a mensagem pode chegar até nós. Porque facilita até um meio como você vai propagar o evangelho em si. Você olha para ali a cultura, a gente vê que está uma sociedade muito acelerada. E o evangelho é o contrário, ele te ensina a desacelerar um pouco, confiar mais em Jesus. Exato. É isso mais importante. E aproveitando até esse gancho, né, a gente viveu alguns anos atrás, né, eu falo anos atrás porque estamos em 2024 e aí muitas pessoas até já estão esquecendo, mas em 2020 vivemos a pandemia e pelo menos aqui na Igreja Batista em Figueira a gente, né, vamos dizer sofreu, mas sentiu
uma mudança, né? Porque a pandemia ela veio como algo que mostrou para a igreja e para os cristãos o que não estava sendo enxergado, né? No quesito sensibilidade à vida, sensibilidade, né, ao outro. Essa falta de estar junto, né, o distanciamento que houve, né, e aí você sentia falta de estar na igreja em comunhão ou estar perto do seu irmão. Como é que foi para vocês no Barro Branco, né, na tua visão pastoral também, essa diferença hoje, né, tipo, olhando atrás, né, antes de 2020, e como a igreja está hoje, depois ou não teve nenhuma diferença? Como é que você vê isso? Puxa vida, as diferenças existem, eu acho que não dá nem mais para chamar de diferenças, que é uma nova realidade. Isso. A pandemia, essa que nós vivemos da Covid, hoje, graças a Deus, já não faz mais tanto medo, né? Já é só uma sombra, sim, vamos assim dizer. Mas acho que mudou muito o comportamento das pessoas, o comportamento social, sobretudo. Se nós observarmos o e-commerce, por exemplo, que já era uma realidade, hoje se tornou a regra. Eu acredito que entre nós três aqui, as nossas maiores compras é iFood, é Mercado Livre. De fato, isso aqui que estamos fazendo, né? Exatamente. O podcast é um fruto, né? Exatamente. Dessa Então, assim, nova realidade. Eu vejo que mudou muito, é uma nova normalidade, por assim dizer. Mas eu acho que existem marcas que, de fato, são até mais significativas. Lá na igreja, por exemplo, nós precisamos, infelizmente, sepultar pessoas queridas, né? Tanto membros da igreja quanto parentes de membros. Então, foi uma coisa assim muito marcante. E também ficamos impedidos de cultuar por algum tempo. Sim. Na ocasião, à época, ouvíamos muito a volta de Jesus, né? Enfim, coisa do tipo. Eu nunca fui tendencioso a essa questão apocalipsista, nessa questão do terrorismo, etc. O terrorismo da fé, vamos dizer, sim, né? Sim. Eu nunca fui muito adepto a isso. Então, eu já li um pouco de história. Então, já havia ouvido falar sobre, por exemplo, a peste negra. Eu li um pouco sobre as grandes guerras que houveram. E nessas épocas também, em determinados lugares, reproduziram a mesma mensagem. Olha, Jesus está voltando. Enfim, e nós estamos aqui em 2024. É claro que eu creio na volta de Jesus. Repito, creio, almejo, desejo, e vai acontecer, porque está na palavra. Mas eu não penso que deva ser esse tipo de evento, por mais catastrófico que seja, ou exponencial, que deva, peraí, vou me consertar porque Jesus está voltando. Ao mesmo tempo, para a igreja local, em várias ocasiões, eu pude compartilhar dois pontos. Esse tipo de situação inesperada e de larga escala deva nos fazer significar, ressignificar ou atentar para coisas que nós não controlamos, né? A valorizar as pessoas, estar junto das pessoas, perceber que nós não temos o tempo que achamos que temos. Então, para a igreja local, acabou acendendo a necessidade. Precisamos levar a mensagem com urgência. Não porque Jesus vai voltar em detrimento disso, mas algumas pessoas foram. Será que nós evangelizamos? Não evangelizamos? Isso falando mais da missão da igreja, diria, institucional, na composição dos seus membros. Mas para as pessoas que compõem a igreja, olha, nós precisamos viver a vida todo dia. Exatamente. Né? Inclusive no domingo, ligando a isso, eu no sermão lá na igreja do Barro Branco, eu compartilhei a necessidade, isso foi algo que eu ouvi numa mensagem, achei muito interessante, por isso que eu fiz a citação. Nós precisamos comemorar as pequenas conquistas, nós precisamos comemorar o tempo todo, porque nós só temos hoje, né? Achamos, na minha cabeça, eu venho aqui para a PIB da Figueira, participo dessa gravação hoje, né, na data que estamos, vou para minha casa, encontrar minha família, dormir, amanhã eu vou trabalhar. Mas será que vai ser assim? Sim. A gente não consegue pensar diferente. Eu acho que a situação dessa pandemia deixou muito claro isso, pelo menos para mim. Nós temos hoje, amanhã nós não temos. Enquanto igreja, precisamos valorizar mais as pessoas ante as coisas. Porque as pessoas não são repostas, as coisas sim. Cá o microfone quebrou, você compra outro, coloca no lugar, né? As pessoas não. Então eu vejo, Lucas, novamente no plural, que muitas lições ficaram, principalmente essa de valorizar o que de fato tem valor e merece atenção. Tem uma frase de um entusiasta do empreendedorismo que diz assim: você não pode sacrificar o que é prioritário em razão do que é emergente ou urgente. O prioritário é o prioritário. E às vezes, por causa de emergência, a gente vai sacrificando o prioritário. Isso não é bom. O que seria prioritário, né? Talvez isso que a gente precise
escrever, porque cada um de nós sabemos quais são as nossas prioridades. Certo. E aproveitando, né, essa questão da igreja, quanto tempo o senhor já está pastoreando Barro Branco? A minha relação com a Igreja do Barro Branco, ela já dura mais ou menos 19 anos, né? Bom tempo. Bastante tempo. Eu fiquei por 2 anos nessa igreja que eu, de fato, tenho ali vou chamar de concretização da conversão, né? Como disse, criado no lar evangélico. Então, eu conheci os princípios, conheci a palavra. Me batizo na igreja PIB de Nova Campinas, mas tem altos e baixos. E nessa igreja, no ano de 2003, final de 2003, eu passo por essa conclusão da minha conversão. Fico 2 anos nessa igreja. E logo depois, eu me torno membro, passados esses 2 anos, eu me torno membro da igreja no Barro Branco. Então, veja, são mais ou menos 19 anos. Iniciando como membro e galgando ali algumas funções na igreja, são aí já quase 20 anos. Mas como pastor da igreja, a igreja do Barro Branco, ela é uma igreja que vai completar 6 anos no próximo mês de julho, agora 2024. Então é uma igreja muito jovem. Por exemplo, a PIB em Figueira tem 50 anos. Vai fazer 60 esse ano. Vai fazer 60 anos. Então, 59 se nós vamos fazer 6 anos, quase 1000 vezes, né? Literalmente, 1000%, digamos, né? Quase que literalmente falando. Então, é uma igreja muito jovem. Então, como pastor desta igreja, a igreja organizada, são 6 anos aproximadamente. Mas, enquanto congregação, auxiliando, liderando, se eu fosse juntar tudo, eu tenho 11 anos mais ou menos de ministério pastoral, estaríamos falando aí de uns 14 anos, porque já liderava a igreja de alguma forma, mesmo enquanto era seminarista, que no segundo seminário tive a oportunidade de estudar em 2 escolas distintas. Eu, mais ou menos no ano de 2010, a partir de 2010, já comecei de alguma forma a liderar a igreja, adjunto ao pastor, que na época era o pastor da igreja, o pastor antes, qual a gente tem muito carinho e respeito, mas depois como pastor titular a partir do ano de 2017. Certo. E aí, por que essa pergunta, né? Porque, trazendo o exemplo da nossa igreja, né? O nosso querido pastor Marcelo, por exemplo, a gente até já entrando na pergunta, né? A gente gostaria de saber com um pouco mais qual é a área, por exemplo, que o senhor se sente mais à vontade para ministrar, de repente uma área que Deus tem um despertar um pouco mais forte, né, do que outra, ou não tem, às vezes, né, algo mais generalista, né, pensando eu acho que não, eu acho que cada pastor tem, às vezes, uma área específica. O nosso pastor, por exemplo, na área financeira, né, essa área de, não só financeira, mas também da liberalidade, né? Sim. É alguém que prega muito para a gente e tem nos ensinado muito sobre essa questão, para que a gente cada vez mais se desprenda, né, das coisas, seja liberal, seja, né, tenha um coração liberal diante de Deus. Então, o senhor tem alguma área que se sinta à vontade, assim, para, né, dar a rodo, vamos dizer, né, esbanjar? Então, eu vejo o ministério como, eu vou tentar responder essa pergunta fazendo uma colocação um pouco mais abrangente. Eu vejo o ministério com múltiplas funções. Você é o gestor da igreja, como se fosse ali o gerente, né, que gerencia. Você é o pastor do gabinete, que conselha, consola e chora. Pastor de ovelhas, né? Exato. Tá pertinho. Você é o administrador financeiro. É óbvio que algumas igrejas acabam tendo uma outra pessoa auxiliando nessa função, mas, via de regra, principalmente as igrejas menores, que é o nosso caso lá, uma igreja de pequeno médio porte, vamos dizer assim, pequeno médio, você acaba tendo muitas funções. E quando eu olho para o meu ministério, o ministério que Deus me confiou na igreja local, eu percebo, sim, aquilo que eu consigo fazer com mais excelência e aquilo que eu faço com mais prazer. O púlpito em si, né, a palavra formativa, a pregação, é a minha maior paixão. Eu consigo identificar isso. Por razões talvez próprias, né, por características pessoais e por gostar mesmo, né? E quando no púlpito eu me atenho mais à teologia bíblica da prática de vida. O que isso significaria? Eu gosto de teologia, obviamente, mas não me encanta teologizar. Sim. Exemplo, falar sobre escatologia, né, trazer o aprendizado, o significado. Eu prefiro, não que não seja importante, ok? Sim. Que fique claro, mas eu prefiro aquilo que eu consigo trazer sentido. Para hoje, por exemplo, estamos aqui pregando, eu tive a oportunidade, o privilégio de estar aqui 2 domingos atrás, mais ou menos, salvo engano, e pregando sobre um texto muito conhecido, a parábola do semeador.
E para mim, se eu não conseguir trazer para um contexto prático, naquele dia, aquele texto, é como se fosse incompleto. Não que esteja necessariamente errado. Então eu me sinto muito mais à vontade, e o que eu vou falar agora não é algo que eu tenho como orgulho ou um troféu, mas durante muito tempo eu fui chamado, você é o pregador que prega com o chicote. Ou seja, não que eu fale com orgulho, porque, de regra, você não tem muitos elogios, recebe muitos elogios, Sim. né? Inclusive, pastor Marcelo aí, ó, também é parecido nessa área, né? Será? Entendi, Marcelo, é verdade. Bom, mas não também sou eu que estou dizendo. muito bom, né? Não sou eu que estou dizendo, está dizendo só vocês. Não, ele mesmo também, às vezes, né? Bom, isso aí. Mas é óbvio que com o passar do tempo a gente também vai tentando, não vou dizer moldar-se ao que as pessoas querem ouvir, mas mesmo na correção tem um princípio que é filosófico, né? Você elogia em público e corrige em particular. Então, mesmo numa plenária onde estou falando publicamente, mas tomando todo o cuidado para não parecer algo direcionado, né? Enfim, causar um constrangimento pessoal. Ao mesmo tempo, eu sempre entendi que eu fui chamado para levar ao despertamento coletivo. Então, quando estou fazendo uso da palavra, na maioria das vezes, independente do texto, acaba sempre indo para esse lado. Eu confesso a vocês que em algum momento eu tentei torcer isso, por achar que não era muito legal essa característica, né? Não era muito favorável à questão pessoal. Mas não adianta, é uma tendência. Então eu me sinto muito mais à vontade em trazer a Bíblia para questões práticas. Exemplo, ultimamente tenho falado muito, eu acho que a pandemia também trouxe para mim esse despertamento. Do que adianta eu ser um cristão e como marido tratar mal a minha mulher? O que adianta eu ser uma cristã e como esposa eu não tratar bem o meu marido? Ou do que adianta eu como cristão ser um funcionário que rouba o meu patrão ou como patrão ser um patrão que defrauda o meu funcionário? O que adianta eu ser um cristão e não fazer parte da igreja? Então, eu penso muito sobre isso e acabo, de alguma maneira, levando isso também para os sermões. Então, de uma maneira mais abrangente, se eu fosse tentar classificar ou qualificar uma área, uma inclinação, eu diria que essa teologia bíblica na vida prática, existem alguns pregadores renomados que têm essa característica visivelmente, né, essa inclinação. Então, quando eu fico olhando para os grandes, tentando fazer uma deferência, uma comparação, eu me vejo mais à vontade nessa linha. A pregação. E é interessante você trazer o texto para o atual, você contextualizar a pessoa ali, porque às vezes é uma situação que a pessoa está vivendo em si. Como você falou, usou o caso, eu sou um cristão e roubo às vezes da minha empresa. Como se a vida profissional estivesse assim, distante da vida cristã. A gente tem que ter sempre ela emparelhada. Nossa vida pessoal, a cristã, elas interligadas. É interessante essa abordagem. E assim, essa pergunta, né, ela parece ser muito capciosa, mas não é. A gente faz aqui num contexto muito mais tranquilo, porque cada pastor acaba tendo, né, a sua característica, até pelo modo, né, pessoal de ser. Alguns pastores exortam um pouco mais em amor, né, porque exortar é uma forma de amar também. Claro, né, importantíssimo. Muito importante. Outros pastores nem tanto, né, exortam, mas de uma forma um pouco mais calma e aí não perdendo, né, a seriedade, não perdendo também vamos dizer, essa questão, essa seriedade de você tratar os problemas, né, e aí atuam de forma um pouco mais branda, vamos dizer assim, outros de forma mais enérgica, mas Deus ele age independente, né, acredito eu, que da forma como pastor. Ele vai utilizar ele vai atuar na fraqueza, né, se for uma fraqueza do pastor, ou vai também reforçar aquilo que é qualidade, né? Então, dentro dessa pergunta, também, assim como a área que talvez você tenha um pouco mais de facilidade, qual é a parte mais difícil do ministério pastoral? Ou tem várias partes? Olha, o ministério é um desafio, né? Sim, como um todo. Eu entendo que ser pastor não te torna melhor do que ninguém. Ao mesmo tempo, um pastor não é como qualquer um outro, não é. Nós não devamos adorá-los, nós não devamos idolatrá-los, Sim. mas devamos honrá-los e reverenciá-los, não como quem faz a Deus, óbvio. Por quê? Há uma constante consciência de que você vive em função
daquelas pessoas que você pastoreia. Então pode parecer clichê, mas não é. O pastor, via de regra, ele está sempre disponível, mesmo não estando disponível. Né? Então, isso é um fato. Bom, dito isso, eu penso que a parte mais difícil no ministério, eu costumo até dizer que fazer sermãos, para mim é sempre um grande prazer e apreensão ao mesmo tempo. Né? É uma apreensão prazerosa, digamos, isso não é sadismo, não, mas não querendo ser sádico, mas é uma apreensão prazerosa. Agora, quando eu penso que, por exemplo, eu recebo a notícia de um falecimento, né? Ou de um casal que se separou, ou de um empresário, um empreendedor que abriu falência, ou seja, tudo aquilo que causa sofrimento nas pessoas automaticamente se transporta, pelo menos para mim. Então, eu diria, sem sombra de dúvidas, que a parte mais difícil do ministério é chorar com quem chora. Sim. Não que você não queira, assim, não que você não esteja disponível, melhor dizendo, mas é muito duro você chorar com quem chora. Alegrar com quem se alegra, às vezes, né, vou fazer aqui um parênteses, nós somos convidados para mais ocasiões de festa do que nós podemos estar. Sim. Então, às vezes, você está pela obrigação, mas nem de longe se compara a você chorar com quem está chorando. Então, eu acho que, pelo menos para mim, é uma dificuldade muito grande separar isso, né? Não leve o problema da sua ovelha, né, para a sua casa ou para o seu coração. Eu tenho muita dificuldade. Então, essa, na minha opinião, é a parte mais difícil do Evangelho. Dentre tantas que existem, né, do Ministério Pastoral, no caso, no Evangelho, dentre tantas eu elejo esta. E olhando para a juventude, né, a gente está aqui como um podcast jovem, o senhor disse que tem 41 anos, você acha que é uma vantagem, né, pelo fato de ser um pouco mais novo, comparado à média, né, que a gente tem dos pastores hoje, que tem a idade entre, chuto eu, né, entre 40 e 60 anos, não sei. É a média aqui do Lucas Moura, que não necessariamente é a média. Mas eu considero um pastor novo. Né? O senhor acha que tem alguma facilidade, né, com os jovens, né, com os adolescentes, ou independe? Bom, antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer aqui então uma colocação. Para os eventuais membros da Igreja do Barro Branco que estejam assistindo, ouçam as palavras do Lucas Moura. Eu acho que ele fala verdades. Eu sou um pastor jovem. E bom, pela aparência também não aparenta ter 41 anos. Ainda fui chamado de bonito. Ouviram aí, né? Viram e ouviram. Bonito? Vamos lá, vamos devagar. Nem tanto, né? Vamos devagar. Mas o que eu poderia dizer para você nesse sentido? Eu fiquei pensando acerca disso já há algum tempo. Porque, de fato, como a maioria dos pastores tem realmente um pouco mais de idade, isso é notório. Se você for pegar aí, nós temos aproximadamente 45 igrejas na nossa associação. Né? Inclusive, citando aqui, pastor Luiz Wagner, presidente da Ordem dos Pastores do Brasil, Batistas do Brasil, subseção corrigi, né? Não esqueci, subseção norte-caxiense. Exatamente. Isso aí, né? Exatamente, estamos servindo nessa função hoje. Mas, concluindo esse raciocínio inicial, olhando para as nossas igrejas, se nós fôssemos fazer um censo, nós vamos perceber que a grande maioria dos pastores vão ter já uma idade assim acima dos 40, via de regra, né? Bom, então acaba sendo considerado jovem um pastor com 41 anos. Eu não acho que seja uma vantagem o fator idade, propriamente dito. De certa forma, por ter menos tempo no ministério, ou seja, ter me formado há menos tempo, eu tive mais instrução de que deveria entender a atual geração. Sim. Me foi mais alertado, sabe? Você precisa pensar como se pensa hoje em dia, você precisa olhar como se olha hoje em dia. Mas eu não atribuo isso ao fator idade, sim à contemporaneidade do ministério. Sim. Por exemplo, um pastor que talvez tenha se formado há muitos anos atrás e não tenha tido o cuidado de se atualizar nesse sentido, pode talvez ter mais dificuldade em se comunicar com a atual geração. Então, eu gostaria de deixar isso claro. Por quê? Eu vejo pastores que têm o tempo de ministério superior ao meu, alguns muito superior, e que comunicam-se muito bem. Sim. Então, não tem muito a ver com a idade, sim com estar antenado, vamos assim dizer. Bom, sendo assim, eu entendo que facilita algumas coisas. E tem um pouco a ver com aquilo que eu comentei um pouco lá atrás. Se eu não entendo que o veículo que transporta o Evangelho não é o principal é o Evangelho, e aí volto a dizer, falando de dogmas, de costumes, né? Se eu não consigo fazer essa leitura e essa ressignificação, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo alcançar
o jovem. Eu não consigo alcançar essa geração, mas acho que é a geração Z, salvo engano, né? Já está quase mudando também. Daqui a pouco já deve ser, sei lá, nem sei, que vai ter que ser A, B, né? Porque o alfabeto está terminando ali, né? Bom, mas eu entendo que há uma dificuldade, se torna maior, há uma dificuldade que se torna maior. Nós precisamos entender o que de fato comunica. Isso também não quer dizer que vamos ser assertivos em tudo. O fato de eu conseguir comunicar como devo não quer dizer que o outro vai acatar, vai entender, vai aceitar, vai mudar, porque existe também, na atual geração, não sei se a pergunta abrange isso, mas eu já vou dizer, fica à vontade. Existe uma igreja que serve a um Jesus que não é o bíblico, Sim. Principalmente entre os mais jovens, o Jesus que você chama de ei cara, chama de você. Olha aí, gente. Mas é um fato, isso é um fato. Eu não estou dizendo que é o pronome de tratamento que denota, né, o respeito, a veneração, a adoração, mas também perpassa por isso, né? Eu acho que tem a ver também com a construção familiar, a questão dos filhos já não obedecerem mais os pais como deveriam, respeitar e reverenciarem mais os pais. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, mas enfim. Para uma geração que chama Jesus de ei cara e que entende que Jesus é o meu colega e não o meu Senhor, sim. Jesus é Kyrios, fazendo aqui uma analogia com o texto bíblico do Novo Testamento, quando o apóstolo vai dizer que Jesus é Senhor, né? Se com a boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, no teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, a palavra ali é Kyrios, que quer dizer Senhor. E era, de certa forma, uma indireta ou uma diretíssima para os cristãos que aclamavam César como Senhor. Eu não sei dizer exatamente quem são os Césares no nosso tempo, mas o que eu vejo é que muitos não dão para Jesus esse status de Senhor e dão para outras coisas, pessoas, etc. Então, também é muito difícil você mesmo entender a maneira certa de comunicar, comunicando o evangelho como deva. Mas para uma geração que não quer esse compromisso, é uma coisa que, não vou dizer impossível, mas também é muito desafiador. As pessoas precisam entender que elas devam seguir a Jesus como Senhor, não apenas como aquele que resolve os problemas, aquele que eu chamo, né, para passear, que eu convido quando quero, quando não quero peço para se ausentar. Isso também eu vejo que é muito crescente. E talvez seja um dos maiores desafios da igreja atual também. Conseguir romper isso. Passar uma mensagem que seja, de alguma forma, um despertamento para isso. Olha, só pode ter Jesus como Salvador quem tem Ele como Senhor. E quem tem Jesus como Senhor segue os passos dele, vive o Evangelho na prática, o bíblico, né? Querem muito ter aquele Jesus que é um amigão, mas esquece que Ele também é o Senhor. Ele está acima de você, Ele que vai te dar as regras de vida. Existe uma hierarquia, uma hierarquia, exatamente. Exato. Não tem como. Se você quebrou a hierarquia, tudo se desfaz. Exatamente. E aí influencia em tudo que a gente pensa em vida espiritual. E olhando, a mesma pergunta, né? Olhando para baixo, né? O senhor lidando como um pastor que cuida, né, das ovelhas aí mais jovens, também nesse desafio de ser um pastor jovem, liderando pastores, talvez mais velhos, né? Sim. Dentro, né, da Ordem dos Pastores, né? Batistas do Brasil, subseção norte caxiense. Como que é esse desafio, né? Como é que é a experiência hoje de estar nessa posição? Como que chegou esse convite? E aí, gostaria que você falasse um pouquinho. Então, eu vou até aqui fazer uma colocação que pensei em fazer lá no início, quando estava falando da vida cristã, da conversão, etc. Mas entendi que seria melhor deixar um pouco mais para frente e vejo que agora se encaixa perfeitamente. Parece muito clichê um pastor dizer que não queria ser pastor ou que não desenhou ser pastor. E, de fato, eu falei isso por muitos anos para muitas pessoas, porque, para mim, o ser pastor não tinha a ver com alcançar o grau máximo, a posição máxima dentro de uma igreja, para ter a palavra final. Isso nunca fez sentido para mim. Mas hoje, estando na posição de presidente dos pastores de uma instituição que é respeitada, numa subseção da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, numa posição que acho que todos nós sempre corremos daquilo que é desafiador e comprometedor. Muita responsabilidade. Exato. Não era algo que eu queria, foi algo, na verdade, que eu aceitei. É até engraçado, se é que eu posso dizer que é uma graça isso,
Eu nem estava fisicamente na ocasião onde os pastores reunidos, eu estava num evento e achava que iria chegar para a reunião, não consegui chegar. E um dos pastores, olha, ele já até tinha falado, vou te indicar, você precisa aceitar. Não dá, não sei, talvez. Então tá bom, vamos pensar. Coloquei o seu nome, você não está aqui, o pessoal... Eu não sei se porque não tinha ninguém, então não tem tu, vai tu mesmo, né? Ou se de fato era algo que Deus havia planejado na minha história. Mas enfim, veja, um pastor de pastores que tem 11 anos de ministério e alguns meses, pastoreia pastores, por exemplo, pastor Marcelo, para mim é uma grande referência, eu falo isso para ele o tempo todo. Tem mais tempo de ministério que eu, mais idade, ele está mais velho que eu, né? Está mais velho que eu. Enfim, como é que você pastoreia, de certa forma, guardadas as devidas proporções, pessoas que você enxerga, entende, estão acima de você? Acho que Tem todo aquele respeito. Assim, foi dentro desse desafio, né, que eu fiz a pergunta. Como é essa responsabilidade de enxergar aí pessoas, né, mais velhas, com mais tempo de ministério, né, e você, né, mais novo, como é que é? Então, você estando numa posição que você não sonhou inicialmente, né? E depois estando nessa posição, liderando outros da mesma posição, de alguma forma guardado as proporções, porque a ordem ela acaba tendo uma atuação específica, mas em muitas ocasiões eu justamente fiquei me perguntando, puxa vida, o que fazer, como fazer, uma vez que você vê pessoas muito mais preparadas, né, muito mais à frente do que você. Sim. Mas algumas coisas também vão se esclarecendo. Você vê que Deus ele não necessariamente precisa do grande para fazer muito, nem do sábio para fazer com que a coisa seja inteligente. É bíblico isso, né? Ele chamou os loucos para confundir os sábios, os pequenos para confundir os grandes e por aí vai. Bom, também não estou me diminuindo aqui para menos do que eu sou, né? Também não é essa a ideia, a autocomiseração, não é isso. Mas isso para mim sempre foi muito claro. Mas eu entendi que eu tinha algo a contribuir, é o que eu venho tentando fazer, tentando contribuir de alguma forma nas lacunas que eu percebia como um membro dessa instituição, que poderiam ser exploradas, né, ajudadas, é o que eu tenho feito atualmente. Mas eu disse que eu faria o link a algo que eu não falei lá atrás. Um pastor que inicialmente não sonhou ser pastor, vamos dizer assim. Quando estava no seminário, e fui para o seminário porque a igreja pediu para que eu fosse, identificava esse chamado, e em várias ocasiões nas classes, alguns professores perguntavam, quem tem convicção do ministério? Eu não levantava a mão, porque eu não tinha, de fato, a comunicação, até aquele momento. Bom, como eu disse para vocês, quando eu entendi que o Senhor me chamou, eu me entreguei e comecei a ler a Bíblia e participar do Evangelho mais ativamente, eu de fato me lancei e percebi que Deus havia me chamado para a exposição da palavra, pregação da palavra. E com pouco tempo de cristão, eu já havia lido a Bíblia algumas vezes e feito leituras, de bons livros e entrado para o seminário. O Senhor começou a me levar, Deus começou a me levar para muitos lugares para pregar. Eu nunca anotei, mas eu já preguei em muitas igrejas distintas, Duque de Caxias, fora do Duque de Caxias, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, igreja que eu nem lembro o nome da denominação. Isso aconteceu um período da minha vida. É até interessante que a minha filha Kathleen, não tinha um Davi ainda, ela gostava de ir comigo, né? Às vezes a gente conversa, ela comenta, ela ia. Às vezes eu levava ela para cantar como se fosse corda de caçamba. Bom, em algumas ocasiões, Deus, hoje eu entendo que é Deus, e aí eu não quero entrar no mérito teológico da questão, ok? Sim. Deus falou comigo de forma assim direta através de pessoas. Sim. Você vai ser um pastor. Eu vejo um cajado na sua mão. Eu nunca descri, também nunca fiz daquilo um lema ou uma bandeira, mas eu ouvi mais de dezenas, talvez centenas de vezes, essa mesma afirmação. Bom, se for para ser, certamente será. Isso eu tinha no meu coração. E o tempo foi passando, as coisas foram se encaixando, eu fui desenvolvendo a própria vida cristã, e algumas coisas me marcaram muito nessa minha caminhada. Eu lembro como se fosse hoje. Eu comecei na empresa que trabalho como contínuo, né? E o contínuo é o famoso office boy, vai muito para a rua, fazer pagamentos e tal. Então eu vivia no centro da cidade, ia muito para o centro da cidade. E numa dessas andanças, trabalhando, eu estava vindo da Avenida Rio Branco, e você vê como uma coisa tão marcante, isso deva ter uns 15 anos ou mais, eu lembro como se hoje fosse. Vivendo muitas dificuldades, porque era recém-casado, um contínuo, imagina o salarião de um contínuo, né? Imagina, com uma filha pequena, então vivia de uma forma muito desafiadora. E vindo para a Central do Brasil, para pegar vão, ônibus que estivesse disponível ali, para vir para Duque de Caxias, eu vinha cantando a canção Deus Cuida de Mim.
E nessa ocasião, eu estava cantando e literalmente falando, sentindo algo espiritual, vamos dizer assim, né? Algo de Deus, exatamente. E cantando e chorando no meio da rua. Mas aquele choro de alegria, mesmo vendo muita dificuldade. E eu lembro, Lucas, que quando eu cheguei, eu acabei indo para o ponto das vans, porque eu vi que tinha uma van. Eu cheguei no ponto da van, entrei na van e um rapaz entrou e ficou me encarando. No primeiro momento eu até achei estranho aquilo, porque o rapaz está me encarando. E aí ele rompe o silêncio, varão. Quando falou varão, já comunicou, é o cristianês, né? Opa, pois não. Rapaz, e aí, ele assim, bastante emocionado, né? Eu vinha te seguindo desde a Rio Branco pela Marechal Floriano. Nossa. Esse cara estava literalmente falando, me seguindo, né? Uhum. E na Marechal Floriano tinha, não sei se ainda tem, uma agência da Light, que é bem próximo ao Palácio Duque de Caxias. E quando estávamos passando em frente a esse determinado local, eu via não sei bem o que ele disse, um anjo, um ser angelical do seu lado. Ou seja, quando eu ouvi aquilo na van, eu de fato vinha cantando e percebendo algo diferente, né? Sim. Adorando a Deus, como muitas vezes nós estamos no culto, etc., sentindo aquela alegria, né? Aquele gozo do Espírito Santo. E quando ele falou aquilo, eu ouvi, né? Ok, nem lembro como eu interagi com ele ali, meio desconcertado, obviamente eu fiquei, mas isso me marcou muito. Porque eu percebi que eu senti algo diferente e alguém viu algo que eu não vi, eu até queria ter visto. Nunca vi nenhum anjo. Gostaria muito de ter visto. Mas isso para mim foi um sinal muito grande para mim da fé, do chamado, de Deus estar comigo. E muito próximo a isso, Lucas, com isso muito ainda vivo na minha mente, eu voltando para minha casa, do meu trabalho, numa passarela que tem ao lado do viaduto aqui no Shopping Caxias, a base da empresa era aqui, é até hoje, né? Bom, mas hoje eu trabalho também em uma outra unidade. Eu fiz uma oração para Deus. Deus, se tu cuidar da minha família, eu vou cuidar do teu reino. Eu entendi que eu deveria me lançar ainda mais. E eu vejo, literalmente falando, o cuidado de Deus, o chamado, a confirmação. Hoje eu entendo que eu sou um pastor, que eu fui chamado para isso, com limitações, ainda jovem, precisando crescer, aprender. Mas essas coisas que foram acontecendo, né, ao longo da minha caminhada, foi me lembrando de fatos que ficaram adormecidos. A teoria freudiana, né, a psicanálise, vai dizer que, né, existe lá o inconsciente, subconsciente. Sim. E veja, eu devia ter 8 ou 9 anos, eu não lembro exatamente, tá? Estava com a minha mãe, como eu disse, foi criado no berço evangélico, não necessariamente recebeu o evangelho em mim. Nós estávamos num culto, era vespertino, eu lembro, ao invés de estar no culto, eu estava matando o culto no terreno da igreja e brincando com uma varinha de goiaba. Minha mãe pega aquela vara de goiaba e me corrige para eu voltar para dentro do culto. E uma senhora, que eu não tenho como saber o nome, nem tampouco a fisionomia, disse assim, ela pegou a varinha da mão da minha mãe de forma educada, não bata nele com essa vara, porque essa vara vai se transformar num cajado. Eu só fui lembrar disso já no seminário, já quando eu começava a conceber a ideia, isso ficou adormecido, por isso que eu citei aqui a questão da psicanálise, né? E em algum momento isso realmente voltou e eu me lembrei de forma muito clara. Eu não sei, para algumas pessoas isso pode não ser evidências, né, suficiente, mas para mim é uma convicção muito grande de que realmente Deus chamou. E nessa ocasião, Lucas, que eu fiz essa oração para Deus, Deus sabia de todas as minhas necessidades. E nessa oração, eu falei assim, eu vou cuidar da tua obra, cuidar da minha família. Eu vivi uma vida muito difícil. E nessas pregações que eu fiz em inúmeras igrejas, eu ouvia, eis que vejo um cajado na sua mão, ouvi muito isso, mas ouvia também uma outra colocação. Você vai se assentar entre príncipes e princesas. Porque isso também é meio que um clichê bíblico, né? Meio que uma questão de um status legal para poder dizer para alguém. Mas de alguma forma me marcou. Eu entrei na empresa como um contínuo, hoje eu faço a gestão dessa empresa, enfim, a administração, junto ao sócio principal, ao CEO da empresa, numa posição realmente muito privilegiada. E numa determinada ocasião, com um diretor, fui chamado para participar de uma reunião no centro da cidade, na Avenida Rio Branco, local que eu passava para fazer pagamentos nos bancos Santander, ficar fazendo propaganda para banco aqui não, né? Mas enfim, entrava muito para pagar, sempre suado, andando com mochila pesada, corre daqui, pega metrô, pega ônibus. Nessa mesma avenida, numa determinada ocasião, eu estava com o diretor da empresa, já numa posição de gestão na empresa, numa repartição do governo do estado chamado CODIM, teve a questão do desenvolvimento, do bairro, economia, empreendedorismo, etc.,
numa reunião com vários dos secretários do Estado do Rio de Janeiro à época, com o vice-governador à época, e quando eu estava na mesa, meio que como coadjuvante do diretor da empresa, o que eu lembrei? A palavra. Palavra de Deus. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo que é mais querido ou mais amado, né, ou mais cristão, quem em algum momento foi colocado por Deus em algum local. Não é essa a conotação, mas sim a oração que eu fiz a Deus, que eu cuidaria do rebanho, da obra, do reino, se Ele cuidasse de mim. E eu vejo quão Deus tem sido fiel nessa parte, né, da minha promessa a Ele. Eu certamente menos fiel, Ele 100% fiel. E estando hoje à frente da ordem dos pastores, logo eu vou passar, obviamente, para alguém, tentando ajudar os pastores, tudo isso vem à minha mente. Como pode um pastor mais jovem, na idade, no tempo de ministério, estar numa posição onde outros mais experientes, mais capacitados, estão olhando. Então, aquilo que eu entendo que é a minha missão, que Deus me chamou para fazer, é o que eu tenho tentado praticar. Então, como se fizesse um corte de um pouquinho de tudo que eu falei aqui. Sim. Para os pastores, eu tento, de alguma maneira, é a minha impressão. Sim. Olha, eu acho que nós, como pastores, devemos olhar para isso. Eu acho que, como pastores, nós devemos cuidar disso. O prioritário precisa vir antes, né? A prioridade precisa estar antes da emergência, da urgência. O apelo ao cuidado pessoal, o cuidado com a família, o cuidado consigo mesmo, né? A questão da honra é o que eu tenho tentado. Desculpa se ficou tão longo esse quadro, né? Foi enriquecedor, né? Sim, mas era algo que eu entendo que valeria a pena compartilhar, até mesmo porque algumas pessoas na minha igreja, na igreja que estou pastoreando, poderão já ter ouvido essa história e estarem ouvindo novamente. Mas é muito raro eu falar sobre isso, porque parece um certo exibicionismo, né? Um contar de vitória. Eu fujo um pouco disso. Mas em algumas ocasiões, como ora eu entendo também que vale a pena para testificação de fé. Testemunho, para justamente as pessoas escutarem e verem como Deus agiu. Às vezes alguém está numa situação que está tendo alguma espécie de chamado pastoral e às vezes tende a negar, tipo, não tem como correr da vontade de Deus, mas de ver que a cada momento Deus vai te guiando ali, tipo, pô, você é pastor, não tem jeito. E abrindo um pequeno parênteses nisso, rapidinho, né, eu vejo isso na juventude atual, né, como hoje a gente tem talvez um despertar um pouco adormecido para a juventude atual, pelo menos aqui no contexto que eu enxergo, não necessariamente só na igreja, mas o que está perto de mim. Mas talvez esse distanciamento hoje que existe, né, entre o chamado pastoral, que pode acontecer jovem, né, com a pessoa que vai ali caminhando na fé, né, com pouca idade, e hoje a gente enxerga que poucas pessoas, talvez, por medo, né, será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus está me chamando, né, para fazer de verdade? Será que eu realmente serei um pastor de ovelhas? E aí, testemunho, acho que é fundamental para isso. A pessoa, às vezes, vai se enxergar nessa situação e vai entender, né? Então, a gente entende aqui que justamente não é nenhum demérito, não é nada indicando aí, de repente, nada disso, né? Que vai sim um testemunho. Perfeito. A ideia é justamente não passar prepotência, se a palavra seria essa. Muito pelo contrário, Lucas. Eu acho que vale a pena você, primeiro, atender o chamado. Você não pode se auto-chamar, né? Você precisa ser o que Deus quer que você seja. E entender que, independente de qual seja o sonho, né, o objetivo de vida, sempre que estivermos cumprindo um propósito divino, tanto nessa terra, como Jesus disse, né? Os discípulos perguntou para Jesus, e nós? Largamos tudo para te servir, o que nós vamos ganhar? E Jesus diz, além da vida eterna, 100 vezes mais aqui, né, na ocasião lá. Ou seja, servir ao Senhor é ter certeza de que nós seremos cuidados por Ele, seremos protegidos e valerá muito mais a pena do que galgar qualquer outra posição, empreender ou realizar qualquer um outro feito, em qualquer natureza, em qualquer proporção. É como Jesus ordenou, a gente buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vão acabar sendo acrescentadas. É uma consequência. Exatamente. E já caminhando, né, para o finalzinho aí da nossa conversa, tem sido muito bom, né? Assim, a gente fica até alegre porque é um papo que a gente sai edificado hoje, né? Assim, a gente vai, né, continuar falando mais um pouquinho. Mas, continuando nesse assunto, né, aproveitando o gancho, você conta da história, né, começou como office boy, né, na empresa e hoje está como gestor, né, administrador de empresa junto ao CEO. Como é que dentro da cabeça do pastor Luiz Wagner, né, essa visão, né, de ser um administrador de empresas
que tem, né, a sua construção, a sua carreira ali consolidada, no sentido de conhecimento para aplicar, né, o que precisa ser aplicado como administrador de empresas, e se isso se relaciona com ser pastor. Então, a pergunta é se há relação ou se as coisas são distintas para você, se há ensinamentos que a administração de empresas traz para o ministério pastoral ou não. A pergunta é essa. Se nós pararmos para analisar, a igreja institucional, ela funciona quase que como uma empresa. Por exemplo, é obrigação da igreja prover segurança, sim ou não? Sim, claro. Né? Com certeza. Porta de emergência, combate a incêndio, segurança até mesmo para a questão, né, de roubo, furto, etc. Bom, essa é uma característica. Segundo, eu vou colocar entre aspas porque a gente pode ser mal compreendido facilmente. A igreja, como uma empresa, ela tem um propósito, né, que seria... qual é a definição, não bem definição, mas qual é a ocupação de uma determinada empresa? Produzir xícaras. Qual é o propósito da igreja? Apresentar o evangelho. Vamos pensar assim. Então eu vou chamar a mensagem do evangelho de produto entre muitas aspas, né? A mensagem é o produto que a igreja entrega. Mas como que ela entrega? Assim como uma empresa, ela se utiliza de várias questões organizacionais. Vários processos, né? Exato. Por exemplo, eu preciso entender que eu tenho que ter um espaço, que é o templo, eu tenho que ter esse espaço organizado, iluminado, sonorizado, climatizado. Sim. E como é que você gere toda essa organização? Quando eu olho para a igreja institucional, que é o veículo que transporta a mensagem principal, né, Jesus, o evangelho, a salvação, eu vejo muita paridade com a questão da administração. Então, eu vejo que eu acabo tendo uma certa vantagem pela minha função em conseguir identificar questões que são humanas mais importantes, para que, tem um pouco a ver com o que nós falamos, para que a comunicação aconteça. Imagina uma igreja excessivamente qualquer coisa, quente, barulhenta, apertada, grande, qualquer coisa excessivamente pode ser ruim, prejudicial. Então eu entendo que essa questão minha, né, da administração comum, né, a questão do trabalho, tem muito, eu acabo me beneficiando, vamos assim dizer, de muitas coisas nesse aspecto. Porque a igreja, a institucional, ok? O evangelho não precisa de ar-condicionado, o evangelho não precisa de sonorização, o evangelho não precisa de templo para ser o evangelho. Não. João Batista pregava no deserto, lá não tinha som, luz, nem água tinha, não tinha nada. E na vida de João Batista, o evangelho, né, incipientemente, se é que eu posso assim dizer, iniciou-se. Mas nós, olhando para os dias atuais, para a maneira da igreja ser, eu entendo que uma boa administração colabora em muito com o principal. Olha o que eu disse para vocês no início. Quando eu me rendi a Jesus, eu entendi a teologia da mensagem? Não. Eu fui porque era um pregador de nome? Não. Eu estava lá confortável porque a música era boa? Nem lembro que foi cantado, né? Ou seja, para o Espírito Santo atuar, ele não precisa de nada disso. Mas nós precisamos entender que existe a nossa parte. E a nossa parte nós precisamos fazer. Quantas pessoas não foram alcançadas porque foram numa igreja que a música era boa, a pessoa gostou daquele ambiente, veio, o Espírito Santo foi lá e fez o papel dele. Organização também para a recepção daquela pessoa, né? Exato. Tem muitos casos aqui, por ser sido bem recepcionada, a pessoa firmou aqui na igreja, se converteu, família veio junto, se convertendo também. E tudo isso é fruto de um processo que está dentro dessa visão. Exato. Você entender que você precisa estruturar isso, fazer isso de forma racional, vamos dizer assim, entendendo, né, os pontos positivos, tudo mais, né? Acho que perfeita a colocação do pastor, né? E vamos lá, né? Vamos só para a gente entrar em curiosidades. 3 livros que te marcaram além da Bíblia. Você tem? Pode citar. Eu posso fazer uma dualidade aqui? Livros ligados à fé cristã e livros seculares? Claro. Livros ligados à fé cristã. Eu vou citar 3, você pediu para citar 3. Sim. Orlando Boyer, que escreveu Heróis da Fé, que foi o que muito me impulsionou a questão do ministério em si, né, o chamado, porque ele tem essa proposta, é a biografia de vários heróis, né, literalmente falando da fé. Em Seus Passos que Faria Jesus, de Charles Sheldon. Clássico. Que fala muito sobre o confronto, né? Você no dia a dia. O que eu farei se Jesus estivesse no meu lugar? Isso, eu li esse livro 5 vezes, literalmente falando. E o último é um livro que eu não sei se vocês conhecem, o autor é Brennan Manning, que chama O Impostor que Vive em Mim.
Trata com a questão do ego, né? Ou seja, todos nós temos o impostor dentro de nós. Aquela parte nossa que nós escondemos, que nós não gostamos que seja vista, apresentada. Então, isso mexeu demais comigo. Então, fica aí nessa hierarquia. Heróis da Fé, Seus Passos Faria Jesus e o Impostor que Vive em Mim. Indo para a parte do secularismo, eu li 3 livros também, dentre alguns, que muito me marcaram. Um deles é Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que eu indico para todo mundo. Principalmente, eu tenho passado os princípios de Pai Rico, Pai Pobre para o meu filho, Davi Lucas, com 9 anos de idade. É um livro que eu indico para todo mundo, dependendo da idade. Um outro livro que eu indico chama-se O Monge e o Executivo. Pai Rico, Pai Pobre, se não me engano, é de Robert, eu só não vou lembrar o sobrenome dele, mas é um livro muito conhecido. O Monge e o Executivo, eu li tanto o 1 e o 2, mas o livro 1 me chama muita atenção. Fala sobre muitas coisas, pelo menos para mim, me ajudou muito, ressignificou muitas coisas na minha vida. Eu tive a oportunidade de ler vários outros livros que me marcaram, mas esses 2 são livros que eu já li mais de uma vez. Estou sempre ali de alguma maneira, me acreditando de alguma coisa, inspirando ou relembrando, porque acho que a leitura ela fala muito quem nós estamos sendo, pelo menos eu poderia assim dizer. Então, acabou indo 5 aí, né, vamos dizer, não só 3. Perfeito. Tem alguma história de algum aconselhamento assim, pastoral, né, que você tenha achado engraçado? Não no sentido, né, de cômico. Um sentido cômico, que trouxe uma lição, mas foi inesperado de repente, né? Tem algum? Se não tiver também. Não é bem um aconselhamento, não, mas tem uma questão de gabinete, vamos dizer assim. Na igreja, via de regra, quando a gente recebe novas pessoas, eu acabo recebendo, conversando, né, tratando ali. E eu lembro que, há um tempo atrás, um dos líderes da juventude falou assim para mim: pastor, eu queria sugerir ao senhor, se o senhor aceitar, né, no próximo recebimento de jovens, que se o senhor permitisse eu estar juntos. Aí eu já ri, né, porque... Por que ele falou isso? Eu tinha acabado de receber 2 jovens que estavam desejosos de se tornarem membros da igreja, e nessa ocasião eu ri e falei: mas por quê? Lembra do jovem fulano de cana? Eles estão meio assim, não sabe se vão continuar ou não. Ou seja, o que eu percebi naquela ocasião? O excesso de zelo, né, de querer guardar, proteger. Então eu percebi naquela ocasião que eu deveria rever algumas coisas. Quando ele falou aquilo, eu falei: caramba, eu devo ter sido como? Não tinha nada filmado, nada gravado, não deu para eu saber onde que eu excedi, vamos dizer assim. E de lá para cá, sempre que eu recebo alguém, principalmente jovem, o líder está comigo, eu acabo, e já usei em algumas ocasiões, olha, às vezes eu não sou tão receptivo, não sei se o jeito está fechado, ele é mais sério, acaba não parecendo que você está feliz da pessoa estar ali. Na verdade, não era isso que eu queria transparecer, mas acabou que me marcou tanto negativo, vamos dizer assim, né? Mas hoje eu até faço brincadeiras com isso, né? Até, olha, se a primeira impressão não foi a melhor, não fique com essa. Você é muito bem-vindo aqui, é bom a gente estar junto. O que eu lembro, assim, que tornou-se cômico, eu poderia dizer que foi essa história. Certo, perfeito. Para finalizar, até uma pergunta um pouco mais, talvez, séria agora, mas envolve também esse coração pastoral, então acredito que Deus tenha preparado algo no teu coração. Qual seria o conselho que o pastor Luiz Wagner hoje, né, daria, não sei se pode ser o mesmo conselho, mas daria para o Luiz Wagner de 18 anos lá atrás, que poderia ter aplicado, né, hoje com a experiência, né, de 41 anos, e qual conselho você deixaria, né, se for o mesmo conselho, né, qual conselho você deixaria hoje para a juventude atual, tanto da Juventude Batista em Figueira e também do Barro Branco, os jovens que estão nos assistindo? É uma pergunta pesada porque ela pode ser muito abrangente, mas sim, eu creio que Deus tem colocado algo no teu coração. O que tem sondado o teu coração hoje? O que Deus tem colocado nesse sentido, nesse assunto? Se eu pudesse ir lá, estou 41 menos 18, estamos falando de 22 isso, aproximadamente, né, anos atrás. Se eu pudesse voltar então em 2002, mais ou menos, é isso, né? Seria mais ou menos isso. Enfim, se eu pudesse voltar lá e falar para o Luiz Wagner, de 18 anos, algo eu diria: olha, naquilo que você acertou, se fosse possível, obviamente, essa dinâmica, né? Repita as mesmas coisas. Naquilo que você errou, eu diria para ele: você errou porque você foi muito intransigente. Eu explico.
Hoje eu nego coisas que eu afirmava e afirmo coisas que eu negava. E muito claramente, não tenho dificuldade em reconhecer isso. Inclusive no ministério. Sim. Muitas coisas que eu entendia que aquilo ali não deveria acontecer e hoje eu vejo, peraí, não é bem assim. Não deveria ser bem assim. Eu não estou aqui também querendo causar uma ideia, por exemplo, aristotélica do meio termo, né? Aristóteles vai dizer que todo extremo é um vício. Ele gostava da questão do meio termo, mas eu não estou querendo trazer isso não, porque pode parecer, você está querendo ser uma pessoa política, né, que não se defende. Não é essa a ideia, não. Mas considerar a possibilidade de, pelo menos, revisar o que pensa. Não estou falando de causas fundamentais. Jesus é Deus, homem e mulher, roubar é errado, não estou falando disso. Mas de outras questões. Então eu diria para o Luiz Wagner, olha, você foi intransigente com a Catherine em algumas ocasiões. Você foi intransigente com a Érica em algumas ocasiões. Não tinha muito a ver com certo e errado, assim como que você pensava. A forma como você fez. Exato. Hoje eu penso muito, muito, muito mais antes de tomar uma decisão. Eu diria para ele, Luiz Wagner, olha, antes de tomar as decisões mais importantes, reflita um pouco mais. Pergunte a alguém que eventualmente já passou por aquilo, porque eu vejo que eu tomei muitas decisões erradas tendo boas intenções. Então, esse é o conselho que eu daria para o Luiz Wagner. E para a juventude atual, o conselho que eu daria é: sirvam a Jesus tendo Ele como Senhor. O Jesus Senhor que nos ensinou, nos demonstrou ser o mestre do amor, mestre da misericórdia, o Senhor que perdoa, o Senhor que se doa, que se sacrifica. Então, para Jubafne, para vocês que são jovens, o meu conselho é: tenham Jesus como Senhor. Vivam o Evangelho de Jesus. Vocês são bem-aventurados porque estão numa igreja abençoada, não é clichê, não é querer fazer lobby, mas é um fato, porque eu acompanho, numa certa distância, mas eu acompanho. Viva o Evangelho que está contido nas mensagens que é pregada aqui nessa igreja. O Evangelho de Jesus, genuíno. Se lancem nisso. Logo, vocês serão, a juventude será uma juventude que perdoa, uma juventude que exerce misericórdia, uma juventude que se doa, uma juventude que se sacrifica, uma juventude que prospera. Eu acabei não entrando no mérito, também não quero aqui voltar, mas eu entendo que a dualidade que foi criada, que o Evangelho está de um lado, o secularismo está do outro, ela não está na Bíblia. Tudo que fazemos para a glória de Deus. Então, se eu sou um excelente professor, empresário, ou o que quer que seja, eu estou servindo e louvando a Deus, seja dentro da estrutura eclesiástica ou fora. Então, onde quer que esteja, reproduza esse Evangelho de Jesus. É interessante que nossa vida comum nunca está afastada do senhorio de Cristo. Exato. Não tem como desvincular. Incrível. Pastor, infelizmente a gente termina o nosso papo por aqui. Eu ficaria mais um pouquinho, escutando. Assim, foi um papo muito inteligente, né? A gente vê a sabedoria vinda de Deus através da tua vida. Eu realmente saio dessa noite um pouco mais inspirado também, né? A trabalhar, a servir a Deus, né? De acordo com tudo que a gente conversou aqui. Luquinhas, quer falar alguma coisa? Não, foi um papo assim excelente. Várias coisas já vou tentar aplicar cada dia na minha vida. Perfeito. E a gente, então, vai ficar por aqui hoje. Lembrando a todos aí que estão nos assistindo de nos seguir nas nossas redes, né? Lembre de seguir a gente lá no PIB Figueira Oficial, no Instagram, @PIB Figueira Oficial, e no nosso YouTube, @PIB Figueira, né? Fiquem com a gente aí no nosso canal também. Teremos mais episódios, mais convidados, mais pessoas aqui que estarão participando conosco. E mais uma vez, pastor Luiz Wagner, muito obrigado, tá, pela presença, obrigado por ter aceitado o convite. Acho que Deus preparou esse momento, com tudo que foi tratado aqui, né? Foi muito prazeroso para a gente. A gente está muito grato a Deus, né, por tudo que aconteceu nesse papo, tá? Então, quer falar alguma coisa de encerramento? Não, fica à vontade. agradecer o convite, agradecer a vocês, parabenizar vocês, a igreja, o pastor Marcelo, que não me canso de dizer. Sou grato a Deus pela oportunidade, mandar um beijo para minha esposa, a Érica do Wagner, propriedade exclusiva, marca Érica do Wagner. Mandar um beijo para ela, para o Davi, para a Catherine, minha filha, para a igreja no Barro Branco, né? Os membros e todos aqueles que de alguma forma nos ajudam, tanto a ser melhores, como a servir melhor o Senhor. Foi um prazer estar aqui.
Ótimo. Perfeito. Então, gente, fiquem com Deus. E aqui a gente encerra mais um isso. episódio do Conecta Jubá. Boa noite. Valeu, gente. Valeu.